Olá pessoal, tudo bem? Professor Francisco Coutinho aqui do Química Fera. Hoje a nossa aula é aula prática. Nós vamos fazer exercício sobre a lei de Hess. Então o exercício de hoje serve para você que é ensino médio e para você também que é nível superior, tá bom? O exercício hoje é bem amplo. Então você que está se preparando para fazer o Enem, vestibular seriado, vestibulares específicos de medicina, concursos militares ou até mesmo um concurso público superior, essa aula é para você, tá bom? Vamos exercitar a lei de Hess, tá certo? Então, depois da vinheta. Oi, pessoal, voltamos. Então, hoje vamos agora começar a fazer esses exercícios da lei de Hess, tá certo? Caso você tenha curiosidade de pegar a parte teórica da lei de Hess, tem uma aula aqui no meu canal te explicando teoricamente o procedimento da lei de Hess, tá bom? Então, antes de você vir para essa aula de exercício, vai lá na aula teórica, assiste a aula teórica e depois volta para cá, tá bom? Então, mas não se esquece de dar o teu joinha e seguir a gente não, porque a gente vai estar sempre trazendo material bom para vocês. Então, vamos começar o exercício, tá certo? Vamos embora começar o exercício lei de Hess. Então, primeiro exercício aí, lei de Hess, tá bom? Vamos lá aqui exercitar para vocês, brincar um pouquinho aqui. Então, vê só. Primeira coisa na lei de Hess é que ele vai te fornecer algumas equações. Essa equação diz o seguinte aqui, essa primeira exercício. A partir das equações, calcule o ΔH da transformação de carbono-grafite em carbono-diamante. Uma das coisas cruciais na lei de Hess é que ele vai fazer dois pedidos. Você vai fazer seus cálculos, mas no final, na maioria das questões de lei de Hess, no final, ele vai te perguntar ou o ΔH total da reação global, ou por meio daquele ΔH, se é endo ou exotérmico o sistema, beleza? Para você não se esquecer, lembra aí, ΔH, se teu ΔH for maior do que zero, for positivo, pronto, você já sabe que o sistema é endotérmico, matou. Se tu calculou lá pela lei de Hess e teu ΔH deu negativo, pronto, exotérmico, beleza? Então, duas perguntas que ele vai te fazer. Ou ele vai perguntar o valor do ΔH, da reação global, ou ele vai te perguntar se a reação global é endo ou exotérmico. E isso você também vê pelo ΔH. Mas vamos ver essa questão aí. Aí ele quer saber o ΔH da equação global da transformação do carbono-grafite em carbono-diamante. Ou seja, carbono-grafite em carbono-diamante. Essa é a equação global. Eu tenho que chegar nela através de algumas dessas duas aí reações que ele coloca. Ele coloca a reação e ele coloca o ΔH, a entalpia. Beleza? Então, o que é que você tem que fazer? Através da reação global, você vai ter que manipular essas equações aí a fim de chegar nela. Então, vamos fazer isso agora. A equação global qual é? Carbono-grafite em carbono-diamante. O restante que não for grafite nem diamante vai ter que sumir. Então, daí vem a manipulação. E o que é que eu vou fazer? Preste atenção. O que você fizer na equação, você faz também no ΔH. Se você tiver que multiplicar todo mundo por 2, tu também vai multiplicar por 2 o ΔH. Sei lá, se tu tiver que inverter a equação, tu vai ter que mudar o sinal do ΔH. Por exemplo, nesse caso aí o ΔH é negativo. Se por acaso eu tivesse que inverter essa equação, o meu ΔH ficaria positivo. Por quê? Quem era exotérmico na ida, invertendo se torna endo. Tá bom? Beleza? Anotou? De novo, se você está tendo dificuldade na resolução de questões, procura o meu vídeo te explicando teoricamente lei de Hess. Depois volta para cá. Vamos lá. Resolução. Então, eu vou manipular aqui. Vamos olhar aqui a primeira equação. Diz aqui, a primeira equação está aqui, ó. Me diz, ó, carbono-grafite mais O2 gera CO2 e tem essa entalpia aqui. Isso aqui, carbono-grafite, está exatamente onde eu quero. O carbono-grafite está no reagente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Não vou mexer em absolutamente nada na primeira equação.
Já na segunda, o carbono diamante também está no reagente, mas eu não quero ele no reagente. Ele tem que estar no produto, porque a equação me diz que carbono grafite, que está no reagente, vai ser transformado em carbono diamante, que está no produto. Então, o que é que eu vou fazer com essa equação aqui? Eu vou inverter essa equação. E lembra que eu disse para vocês, se eu inverter essa equação, eu vou modificar o sinal da entalpia, porque essa equação de ida, ela é exotérmica. Quando eu inverto, ela se torna o inverso de exo, é endotérmico. Consequentemente, o sinal de endotérmico é positivo. Beleza para vocês? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Mantive a primeira equação, consequentemente mantive o ΔH. Já na segunda equação, como eu falei para vocês, eu inverti. Se eu invertir, eu também inverti o valor do ΔH. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou cortar, certo? Quem não está na minha equação principal. Então, observe aqui, ó. Eu tenho O2 no reagente e tenho O2 no produto. Então, operação matemática. Eu vou cortar um O2 menos um O2, corta. Aqui, ó, eu tenho CO2 no produto. Um CO2 no produto, eu tenho CO2 no reagente. Um CO2 no reagente. O que acontece com eles? Cortam também. Vamos ver? Ó, eu mantive a primeira e eu inverti a segunda, conforme a gente já estava observando. Agora, o que é que vai acontecer? Ó? O2 no reagente, só tem um. Eu corto com O2 no produto. Tchau pro louro, foi embora, tá bom? Sem nutelagem, porque aqui é raiz. Tu já sabe disso. Ó, CO2 no produto, eu corto com CO2 no reagente. E sobrou quem pra gente? Sobrou exatamente a equação que a gente já estava querendo, que foi carbono grafite sendo transformado em carbono diamante. Pessoal, questões de lei de Hess, das duas uma. Ou você acerta ou você erra. Como assim, professor? É óbvio isso? Não, calma. Em uma questão de lei de Hess, você sai da questão sabendo se acertou ou se errou. Não tem boquinha. Por exemplo, se eu fizesse tudo isso aqui e não resultasse em quem eu queria, carbono grafite se transformando em carbono diamante, se sobrasse mais alguma outra coisa aqui, oxigênio ou gás carbônico, estava errado. Então, provavelmente até está errado o ΔH. Mas se chegou na equação que eu queria, é porque eu tenho certeza que toda a manipulação que eu fiz está correta. Consequentemente, o ΔH dessa reação que eu quero vai ser a soma desses ΔH aqui. Na realidade, vai ficar aqui, ó. O ΔH da reação que eu quero vai ser ΔH1 mais ΔH2. Então, meu ΔH1 menos 94 mais meu ΔH2 mais 94,5. Ou seja, para que eu pudesse transformar carbono grafite em carbono diamante, eu teria aqui, ó, que gastar 0,5 kcal por mol. Ou seja, se deu positivo, eu posso afirmar que essa reação é uma reação endotérmica. Lembre, se meu ΔH dá positivo, a reação é endotérmica. Se por um acaso desse negativo, seria exotérmico, tá bom? Então, mas antes mesmo de começar a questão, eu já sabia que ia dar positivo. Por quê? Agora, ó, abre aspas aqui, ó, bizu. Lembra lá de química geral. O carbono grafite e o carbono diamante, né, eles são alotropos, né? Alotropia, lembra disso. O carbono grafite é mais abundante e mais estável. Para eu sair do carbono grafite, que é mais estável, para o carbono diamante, que é mais instável, eu preciso ganhar energia. Então, logo aqui, eu já sabia que meu ΔH tinha que dar positivo, tinha que dar endotérmico. Beleza? Professor, não entendi direito essa questão. Fica calmo. Vamos fazer outra. Usando a lei de Hess, ainda, exercício 2. Ó, vamos botar aqui logo.
Opa, volta. Diz assim, ó. Durante a produção industrial do ácido sulfúrico, são necessárias as seguintes etapas intermediárias: combustão do enxofre e oxidação do dióxido de enxofre. Ele coloca para você aí, ó, ele já deixa nítido aqui, ele coloca a primeira e a segunda reação, né? Ele diz: determine a entalpia padrão de formação do trióxido de enxofre de acordo com a reação abaixo. Ou seja, esta reação aqui é o que eu chamo de reação global. Ou seja, é a reação na qual nós vamos nos guiar para manipular essas duas. Ou seja, eu vou manipular essas duas equações a fim de chegar nesta. Tá bom? Então, vamos lá, o passo a passo. Vamos observar qual é a dica. A dica é você observar equação por equação e se fazer a pergunta: o que é que nessa equação tem parecido com a equação global que eu quero chegar? E depois disso, você tem que deixar tudo do mesmo jeitinho. Se fulaninho está no reagente, tu vai lá e bota fulaninho no reagente. Se fulaninho está multiplicado por 2, tu vai lá e bota fulaninho multiplicado por 2. A manipulação é sua, você que tem que ter essa visão. Beleza? Vamos olhar aqui a primeira equação. Diz assim, ó. 2S mais 3O2 que vai gerar 2SO3 e tem essa entalpia. Mas espera aí, vamos fazer a pergunta? O que esse camarada aqui parece com esse? Em que? Tá bom, vamos ver. Opa, 2SO3 está no produto aqui e também está exatamente no produto na equação que eu quero. Eu vou mexer em alguma coisa aqui? Lógico que não. Se ele está exatamente onde eu quero e ainda por cima com um coeficiente exato, não mexe com quem está quieto. Deixa ele aí. Tá bom? Beleza. Primeira equação, show. Nem mexemos. Já na segunda equação, observe quem eu quero que está aqui. Olha, SO2. SO2. Só que o SO2 aqui, ó, está no produto e onde eu quero está no reagente. Então, raciocina comigo. O que é que tu faz? Tu vai inverter. Joga esse SO2 aqui para o reagente. Beleza? E deixou tudo quietinho. Só que esse SO2 aqui, ó, só tem 1. E aqui tem quanto? 2. O que é que tu vai fazer? Multiplica por 2. Cuidado. Quando você tiver que multiplicar algum composto por 2, você tem que multiplicar toda a equação por 2, inclusive o ΔH. Beleza, pessoal? Beleza? Então, cuidado. O que você faz com um composto, você tem que fazer com a equação toda, inclusive com o ΔH. Vamos ver como é que fica isso? Lembrando, tudo isso se baseando aqui, ó, na equação geral, na equação principal que ele te dá. Esse é o carro-chefe, é essa equação que vai dizer o que é que você tem que fazer com as outras. Tá bom? Vamos lá. Resolução, ó. Nós mantivemos a primeira equação, como nós já estávamos observando, mantivemos ela. Já, olha aí, a segunda equação, o que é que foi que nós fizemos? Invertemos ela. Se eu invertir ela, eu vou inverter também quem? Invertir o sinal do ΔH. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Ele era, ó, menos 296,83. Aí o que foi que eu fiz? Eu inverti, ficou positivo. E multipliquei todo mundo por 2. Quando eu multipliquei o ΔH por 2, deu 593,66. Tá vendo? Então, o que é que nós fizemos? Mantivemos a primeira equação. Na segunda equação, nós invertemos, mudou o sinal do ΔH. Multipliquei todo mundo por 2. Também multipliquei o ΔH. Tá bom? Então, aqui, ó, mantive a primeira. A segunda, eu inverti e multipliquei por 2. Por que isso, Francisco? Para chegar exatamente na equação principal, na equação que eu quero. Porque se eu fiz essas manipulações e no final de tudo eu chegar na equação que eu quero, eu tenho a certeza e a convicção que está correto, está tudo certo. Beleza? Então vamos lá. Ó. O que é que vai acontecer? Ó, presta atenção.
2S, né? 2 enxofre. Eu não tenho na minha equação principal, então eu vou ter que cortar ele. 2S no reagente. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Olha para cá, tá vendo? Eu tenho 2S no produto. Mesmo valor em reagente e produto. Eu corto, ó. Cortei. Olha para cá agora, ó. 3O2 no reagente. Presta atenção. Eu tenho 3O2 no reagente. Quando aqui, ó, eu tenho 2O2 no produto. Quando eu cortar, esse 2 vai embora. Mas vai sobrar quem aqui? No reagente? 1, né? 3 menos 2, vai sobrar 1 oxigênio aqui no reagente. Beleza? E, então, vai ficar a minha equação global exatamente da forma que a questão me deu. Cheguei na equação global. Peraí, professor. Se eu cheguei na equação global, isso implica dizer que quando eu somar os ΔH, vai dar o ΔH exato, correto? Isso mesmo, sem medo de errar. Se você fizer o passo a passo, os procedimentos, né, nas equações que forem fornecidas, e no final de tudo, quando você cortar, sobrar exatamente os compostos que estão na reação principal, sem medo de errar, você acertou a questão. Então, lei de Hess é isso. Lei de Hess, você sabe que acertou ou você sabe que errou. Nesse caso, deu exatamente a equação fornecida. Então, eu sei que eu acertei. Vamos somar. Somando os ΔH, vai ficar o quê? ΔH1 mais ΔH2. ΔH1 menos 791,44 mais o ΔH2, 593,66. Quando eu faço essa soma, resultou em menos 197,78 kJ. Significa dizer o quê? Se meu ΔH deu negativo, a reação de formação do trióxido de enxofre é uma reação do tipo exotérmica. Então, da forma que eu falei para você, em questões que envolvem lei de Hess, ele vai te fazer duas perguntas. Assim, pode fazer outras, mas as questões que mais caem, não despencam em qualquer tipo de vestibular, em qualquer nível, seja médio, técnico ou superior. Ele vai te fazer geralmente essas duas perguntas. Ou ele vai te perguntar o valor do ΔH da equação solicitada, ou ele vai te perguntar se a equação solicitada é do tipo endo ou exotérmica. E como é que você sabe isso? Pelo ΔH. Calculou o ΔH, deu positivo, é endotérmico. Calculou o ΔH, deu negativo, é exotérmico. Então, nesse caso aqui, o ΔH deu negativo, reação exotérmica. Está começando a compreender como é divertido? O negócio está começando a ficar mais tenso. Mas vamos embora. Ó, questão 3 de lei de Hess. Hoje é exercício. Se você está procurando um canal para fazer exercício de lei de Hess, esse é o vídeo. Esse é o vídeo, tá? A gente vai fazer exercício de lei de Hess, termoquímica. Tem que exercitar. Não adianta ficar só na teoria, não. Tem que exercitar. Vamos lá? Esse aqui diz o seguinte, ó. Volta. Considere as seguintes equações termoquímicas. Beleza, papai. Ele te forneceu agora 3 equações termoquímicas. Meu Deus, e agora? Calma. Tu vai fazer do mesmo jeito. Ele pode te fornecer 2 equações, 3, 4, 5. Não importa. O que é que tu tem que fazer? Tu vai olhar equação por equação e comparar com a equação principal que ele quer. E a tua manipulação vai depender da equação principal. Beleza? Tudo beleza? Tudo em cima? Vamos continuar. Então, a equação principal que ele dá é essa aqui, ó. Ele diz assim, a equação desejada, a equação que ele quer, é essa aí, ó. N2 mais 5,5 de O2, gerando N2O5, pentóxido de nitrogênio, tá bom? Então, ele quer isso. Então, o que é que eu vou fazer? Olha para cá, vou voltar. Eu vou olhar essas equações aqui e vou manipular uma por uma a fim de chegar nessa aqui. Tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer? Ó, o que é que nós fizemos na realidade, tá? Se estivesse
no papelzinho ficaria fácil. No slide aqui eu tenho que ficar voltando. Você tem que olhar para elas, uma por uma, e ficar comparando com essa aqui. Beleza? Já que estamos na terceira questão, vamos agilizar um pouco mais. O que foi que eu fiz? Analisando uma por uma. A primeira eu mantive, tá? A primeira eu mantive. Tava aqui a mesma coisa, ó. Por quê? Na que eu quero tem N2 no reagente. E aqui também tem N2 no reagente. Sem 1, sem nada. Aqui, ó, de boa. Então, não precisei multiplicar por ninguém e tampouco invertir. Mantive. Se eu mantive ela, o ΔH também permaneceu o mesmo. Já na segunda, o que foi que eu fiz? Na segunda, eu inverti e dividi por 2. Por quê? Vamos ver? Ó, por que que eu inverti? Vamos lá. Primeiramente aqui, ó, eu inverti porque eu tenho que eliminar essa água. Eu tinha que eliminar a água, tá? Aí eu inverti, joguei a água para o reagente, porque eu vou ter que cortar com essa água que já está aqui no produto. Se ligou? Porque na minha equação principal não tem água. Então eu inverti. Eu inverti. E por que que eu dividi por 2? Porque, veja, aqui tem 3O2. Está no reagente. Eu não mexi nele. Então, ele vai continuar no reagente. Então, quando eu inverti, o O2 veio para o produto aqui. Quando eu dividi por 2, eu já fiz isso de propósito. Porque quando eu fizer 3 menos 1 meio, vai dar quem? 5 meios de O2. Tá bom? Beleza? E a terceira equação, eu inverti para jogar a água de lá para cá. Beleza? Beleza? Agora, o que é que vai acontecer depois que eu fiz tudo isso? Observe. Aqui já está tudo manipulado, já está tudo bonitinho. Isso aqui, ó, foi feita a observação por essas daí, ó, por essas daqui, ó. Essa aqui eu mantive, essa aqui eu inverti, ó, a água daqui veio para cá e dividi por 2, tá bom? Essa daqui eu só inverti, para a água daqui vir para cá, tá certo? Então, ó, chegamos aqui. Mantive, inverti, dividi por 2 e inverti. Feito isso, vamos começar o corta-corta. Vê, meio de O2, eu vou cortar com 3O2. Mas vê só, 3O2 do lado de cá, 3, que está no reagente, eu vou subtrair, né? Cortar com meio, que está no produto. Vai ficar o quê? 3 menos meio. Tirando o MMC, vai ficar 3 menos meio, vai ficar o quê? Esse meio aqui vai embora todo. E aqui no reagente vai ficar quem? 5 sobre 2. Porque se você for para o papel e fizer 3 menos 1 sobre 2, tirando o MMC, você vai ver que vai dar 5 sobre 2. Então, aqui no reagente, sobrou 5 meios de O2, tá bom? Continuando. Aí, água corta com água. H2 corta com H2, tá bom? Observe que estão no reagente produto para poder cortar. E sobrou quem para mim? Aí 2HNO3 corta com esse camaradinho aqui, ó. Que eu botei o negócio aqui errado, tá? Esse camaradinho aqui, ó, ele tem que subir para cortar com esse aqui. Na hora que eu tava colocando o raiozinho, acho que ficou aqui errado, tá? Preste atenção. Já consertando aqui para você. Esse aqui vai cortar com esse aqui. Porque esse aqui não pode ser cortado não, tá? Ó. Por que que esse aqui não pode ser cortado? Porque tá na equação principal. Desculpa aí pelo erro de colocação. Acho que quando eu coloquei alguma coisa aqui ficou meio feioso. Mas o que importa é que eu já estou corrigindo aqui para você, tá? Esse corte daqui não é aqui. É aqui, tá? Eu não vou... Por que que eu não vou... Eu já resolvi 2 questões. Estou terminando a terceira. Eu não vou refazer o vídeo, não. Então, você que é inteligente já está ligado já, tá? Então, sobrou exatamente quem eu quero, tá bom? Tá vendo? Ó? 2N2O5. Lembrando, esse corte não é aqui. É aqui. É aqui, tá? Por isso que sobrou N2O5. Olha, sobrou exatamente igual à equação que eu queria. Consequentemente, quer dizer que quando eu somar esses ΔH aqui, vai dar o ΔH da reação que eu quero. Conclusão, a soma dos ΔHs
né? Menos 415 mais 286 mais 140 deu 11 kJ por mol. Opa! Se o meu ΔH deu positivo, significa dizer que minha reação, essa reação na formação do N2O5, né, do pentóxido de nitrogênio, ela é extremamente endotérmica. Reação do tipo endotérmica. Beleza, pessoal? Então, desculpa ali para aquele errozinho de colocação, mas não foi que eu errei, não. Eu fiz aqui com você correto, tá? Questão que na hora de fazer para lá e para cá, eu deixei por lá. E não ia apagar de novo para fazer tudo, um vídeo tudo de novo do zero. Vamos, convenhamos, né? Vamos lá. Respeito, rapaz. Vamos lá. Então, simbora para a quarta questão? Lei de Hess ainda? Simbora? Estás aí comigo ainda? Tá? Então, se está comigo aí, se está comigo ainda, se está gostando de fazer as questões de Lei de Hess aí, tá tendo aquela visão, dá uma paradinha agora. Aqui embaixo, ó, eu acho que é do lado de cá. Aqui, ó, do lado de cá. Aqui embaixo tem um bonequinho, ó. Esse bonequinho que está em cima, se passar o mouse por cima, tem lá, se inscreva. Então, se você está gostando, está aprendendo, está exercitando comigo a Lei de Hess aqui, ajuda a gente no canal aí, segue a gente, dá um joinha, tá bom? Vai ajudar muito aqui a gente. A forma que nós estamos te ajudando, tu nos ajuda também, fazendo uma coisa bem simples. Dá um joinha e se inscreve no canal, tá bom? Vamos embora. Quarta questão. Usando lei de Hess. Quarta questão. Vamos lá, de novo. Dadas as equações termoquímicas. Se é lei de Hess, querido, ele vai te fornecer a equação termoquímica para você fazer as manipulações. Ó, e ele já te fornece as equações. Diz assim, dadas as equações termoquímicas, coloca 3, aí pergunta, qual a entalpia de combustão de 1 mol de ácido acético? A equação desejada é, pronto, a equação desejada é essa que está em negrito aqui. O que é que tu tem que fazer? Essas equações aqui serão manipuladas através dessas. Quem é que diz o que vai ser feito nessas de cima? É essa daqui. Beleza? Tranquilo? Então vamos olhar, analisar uma por uma. A dica é, analisa uma por uma e se faz a pergunta. O que tem nessa aqui que parece com essa? Quando tu encontrar, aí tu vê se está com o coeficiente estequiométrico correto, se está na posição correta. Se tiver tudo bonitinho, não mexe. Mas se não tiver, aí tu vai fazer as manipulações devidas para estar. Tá certo? Vamos lá. Então, através dessa, olha para aqui. Carbono, grafite mais O2, que vai gerar CO2. Espera aí. O que tem nessa aqui? Ô, professor, tem O2 e tem CO2. Mas CO2 só tem nessa aqui, ó. Nas outras não tem. Então, implica dizer o quê? Que aqui o CO2 já está na posição correta. Tá vendo? Então, você não terá que inverter nada. Porém, o CO2 aqui onde eu quero tem 2. E aqui só tem 1. Consequentemente, o que é que tu acha que tu vai fazer? Multiplicar todo mundo aqui da primeira equação por 2. Beleza? Aí tu vai fazendo isso, já vai anotando no caderno, no papel, entendeu? Porque aqui eu só estou falando para depois ir postar os outros slides. Na hora da prova, tu já vai fazendo isso no caderno, de lápis aí, já para se ligar, para visualizar o que está acontecendo. Essa é a dica. Olha para cá agora. A segunda equação. O que tem nessa segunda equação que tem nessa primeira equação aqui? Opa, professor, tem água, H2O, e H2O, deixa eu ver, só tem nessa aqui, ó. Não tem nessa e também não tem nessa. Então, H2O aqui, ó, com certeza está na posição correta, do jeito que está aqui. Só que, então você já sabe, não vou inverter porcaria nenhuma. Não inverte nada, velho. Não dá de doido, não. Deixa ele aqui bonitinho. Mas o que eu quero tem 2. Então, o que é que tu vai fazer? Multiplica todo mundo por 2. Vai ficar 2H2, 2 vezes meio de O2, que vai dar 1. 2H2O e multiplica isso aqui por 2 também. Beleza. Terceira equação. O que tem nessa? O que tem na que eu quero? Opa!
CH3COOH, o ácido acético. O ácido acético que eu quero está no reagente. E aqui está onde? No produto. Nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Irei invertê-lo. Eu vou inverter. Aí você já aprendeu comigo. Se eu inverto a equação, eu inverto o sinal da entalpia. Porque essa reação de ida, ela é exotérmica. Quando eu inverto a reação de volta, ela é endotérmica. Por quê? O inverso da reação exotérmica é a reação endotérmica, tá bom? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Como tinha dito, na primeira equação eu mantive, só que eu multipliquei por 2. Mantive e multipliquei por 2. A segunda equação também eu mantive e multipliquei por 2. Já na terceira equação, o que nós fizemos? Nós invertemos. Então, se eu invertir, eu modifiquei o sinal do ΔH. Feito isso, vamos começar a cortar para ver se chegamos na equação que nós queremos. Ó, 2 carbonos no reagente, corta com 2 carbonos no produto, igualzinho, cortou. 2H2 no reagente, corta com 2H2 no produto. Espero que eu não tenha colocado em canto nenhum errado, não. Tô traumatizado da última. Ó, O2 no reagente com O2 no produto, chalpuloro. Sobra quem pra gente, neném? Sobra quem, hein? É exatamente a equação que nós queríamos. Professor, se resultou na equação que nós queríamos, isso significa que o meu ΔH vai estar correto? Perfeitamente. Então, ó, conclusão, ó, somando o ΔH, os ΔHs em questão, ficou menos 786 mais menos 572 mais 484, resultando num ΔH negativo, menos 874 kJ por mol. Significa dizer que esta reação ela é exotérmica. Ô professor, mas antes mesmo de fazer os cálculos, nós já deveríamos saber que ela seria exotérmica. Sabe por quê? Porque é uma reação de combustão. A própria questão fala, na reação de combustão do ácido acético. Já parou por aí, não importa. Podia ser combustão de qualquer coisa. Só por ser uma reação de combustão, nós já sabíamos que o ΔH deveria dar menor do que zero. Ou seja, deveria dar um ΔH negativo. Porque combustão, toda combustão é uma reação exotérmica, porque libera energia. Beleza? Anote isso aí. Toda combustão é uma reação exotérmica. Deverá ter o ΔH menor do que zero, porque libera energia. Tá bom? E uma questão bônus aqui, só para a gente confirmar isso, que ΔH positivo é endo e ΔH negativo é exo. Olha aqui, ó. Uma questão extra para a gente. Observe as equações termoquímicas. Aí ele coloca aqui as equações e seus respectivos ΔH. E diz, de acordo com o ΔH, variação de entalpia, podemos afirmar que ele quer saber quem é endo e quem é exo. Vamos matar de vez sem enrolação? Quem tem ΔH positivo é endotérmico. Quem tem ΔH negativo é exotérmico. Consequentemente, a equação 1 que tem ΔH positivo, ela é uma reação endo. A 2 e a 3 que tem negativo é uma reação exo. Logo, resposta letra E. A primeira reação é endotérmica, a segunda e a terceira é exotérmica. Beleza, pessoal? Então, ó, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula de exercício, essa aula de prática. Você precisa praticar, fazer exercício, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, se eu te ajudei, se contribuiu em alguma coisa, segue a gente aí nas redes sociais. Aí embaixo também, por aí tá meu Facebook, meu Instagram. Meu Instagram eu coloco dicas também todo dia. Mas aqui no YouTube eu queria que você desse um joinha e seguisse a gente aqui no YouTube. Vai ajudar muito. E também nós vamos estar te ajudando com material novo toda semana. Tá certo, pessoal?
Qualquer dúvida, aqui em cima no iCard, ó, eu vou estar colocando a aula teórica de lei de Hess. Caso você teve dificuldade, queira relembrar a teoria, aqui em cima no iCard eu vou estar colocando a aula teórica de lei de Hess. E aqui, do lado de cá, eu vou estar colocando outras aulas de termoquímica, como energia de ligação e outras coisas. Então, nesse vídeo aqui, vai ter tudo sobre termoquímica. Em cima, teoria de lei de Hess e para cá, teoria de termoquímica como energia de ligação. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até a próxima. Valeu!